Você que está nos visitando, fica à vontade, aqui é a casa do Senhor. E abra sua Bíblia, Mateus 14, 22, que eu já quero trazer uma mensagem de Deus. Deus revelou um tanto de coisa, irmãos, que eu nem sei se vai dar para falar tudo hoje. Mas nós vamos até onde o Senhor permitir, com 25 minutos, amém? É lógico, com 25 minutos. Esse negócio que vai até onde Deus quiser, vai 3 horas de pregação, ninguém aguenta. Já está água aqui, tudo com ordem e decência, está valendo. Pronto. Mateus capítulo 14, 22. Uma palavra aí que vocês vão ficar com a Bíblia também aí no colo, amém? Eu já vou beber. Meu Deus, tem uma revelação forte aqui. Meu suco de acerola. Só para começar a revelação forte. Mateus 14, 22, todos acharam? Vamos ler. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse diante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, juntaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Fecha os seus olhos, levanta a tua mão para cá, me abençoa aqui. Eu quero abençoar a sua vida também. Senhor, eu abençoo a igreja. Que essa palavra possa estar no nosso coração de forma diferente hoje. Que o Senhor possa nos dar a vitória de forma poderosa, em nome de Jesus. Presta atenção, irmãos. A Bíblia vai nos falar que antes desse episódio, sabe o que aconteceu? Jesus, ele multiplicou os pães. E a Bíblia nos diz que 5.000 homens famintos, homem come com força, né? 5.000 homens famintos comeram, fora as mulheres e fora as crianças. E eu tinha certeza que tinha um monte de adolescente no meio daquele lugar. E adolescente come pra chuchu, né, irmãos? Só Deus. E você presta atenção que a Bíblia nos fala que logo isso, Jesus então estava cansado, os discípulos também estavam. Jesus falou o seguinte para os seus discípulos: vocês vai pegar o barco e vão. E o Senhor: eu não irei com vocês. Para onde o Senhor vai, Jesus? Eu vou por monte orar. Por que Jesus não levou os discípulos para orar? Porque os discípulos ainda não estavam preparados para ser intercessores. Irmãos, monte não é lugar de oração silenciosa, monte é lugar de intercessão. Então, quem vai lá para resolver um problema, fica dentro do seu quarto. Monte é lugar de guerra. Monte é lugar que você levanta a mão não para você, para outras pessoas. Quem diz amém? Coisa íntima minha e pessoal, dentro do meu quarto. Intercessão pesada é monte. Quem diz amém? Presta atenção que Jesus então, ele estava orando, e a Bíblia fala que na 4ª vigília da noite, mais ou menos 3 a 6 horas, a Bíblia nos fala que Jesus, ele começa, então desce do monte, estava já à noite, ninguém via nada, e os discípulos falando: meu Deus, como é que Jesus vai vir? Será que vai pegar outro barco? Talvez pensando na lógica da física. E a Bíblia nos fala que Jesus começou a vir andando, e a Bíblia nos fala que Jesus aparece. E as pessoas que estavam dentro do barco, que é os discípulos, falou o seguinte: eu acho que é um fantasma. E Jesus logo falou: não é um fantasma, sou eu. O coração dos discípulos estava batendo forte, agora se aliviaram, é Jesus.
Mas espera aí, Jesus, como é que ele está andando sobre as águas? Aquilo ali para os discípulos foi um negócio surreal. Jesus andando sobre as águas. E Jesus queria aplicar um teste nos discípulos. Primeiro teste, Jesus queria saber qual ia ser o primeiro a perguntar quem era ele. E teve um doido lá que perguntou, o Pedro. É tu mesmo, Jesus? Só Pedro teve essa coragem de perguntar se era Jesus mesmo, irmão. Os demais ficaram tudo quieto esperando. Vai você primeiro, Pedro. Se der errado, é você o primeiro. Pedro então perguntou, é tu mesmo, Jesus? Jesus falou assim, sim, sou eu. E aí Pedro falou assim, se é o Senhor mesmo, eu quero fazer uma prova de fogo com Jesus. Deixa que eu vou até o Senhor andando sobre as águas também. Aí Jesus olhou para Pedro e falou, então vem, Pedro. Irmão, você presta atenção que o primeiro teste de Jesus era saber de qual dos discípulos estava com saudade de Jesus. Porque os discípulos andavam com Jesus, mas tinha aquele que estava com saudade de Jesus, que até sobre as águas ele queria ir até Jesus. Existe uma diferença de você andar com Jesus e você estar com tanta saudade com Jesus, que aonde Jesus está, você quer estar também. Quem diz amém? Presta atenção que Jesus também queria saber quem tinha fé para andar com ele no sobrenatural. Só um de 12, meu Deus, Pedro. Hoje Deus está escolhendo Pedro nessa noite para andar sobre as águas, aleluia. E eu tenho que trazer essa água. Hoje agora vai ser uma água. O que Jesus estava fazendo nesse teste sobrenatural? Eliminando pessoas de fé de curioso. Coisa sobrenatural tira os curiosos de fora e só deixa quem tem fé de verdade. Eu sei que o povo aqui está cheio de fé. Por isso que o sobrenatural está acontecendo agora na tua vida, se você crer. Então você presta atenção que a primeira revelação do Senhor sobre a nossa vida, coisas sobrenaturais. Presta atenção, coloca isso na sua alma. Coisa sobrenatural vai eliminar homens de fé de homens curiosos. Homens curiosos recebem até a bênção de Deus, mas não o sobrenatural de Deus. Quem diz amém? Presta atenção que os curiosos ficaram dentro do barco, mas aquele que teve fé andou sobre as águas. Quem diz amém? A Bíblia vai nos falar que foi o primeiro teste de Pedro. Qual foi o primeiro teste de Pedro? Já que Pedro foi a pessoa que tinha pouca fé e andou sobre as águas, irmão, pensa com muita fé, meu Deus do céu. Pedro então, ele teve a coragem. O que é coragem? Eu estou com medo, mas eu vou. Isso se chama coragem. Amém? Quando eu domino aquilo que eu já sei, isso não é coragem, isso aí já é experiência. Mas coragem, eu estou com medo, Jesus, mas o Senhor falou para mim ir, eu vou, a perna vai tremer, eu vou fechar meus olhos para não ver nada, mas eu vou dar o primeiro passo de fé, e o segundo Jesus dá com você, irmão. Então levanta a tua mão, porque hoje o segundo passo de fé, Deus vai dar contigo, Narabassubequébia. Meu Deus! O primeiro teste que foi feito com Pedro, o primeiro discípulo que se escolheu andar com Jesus. Não foi Jesus que escolheu, o primeiro discípulo vai ser o Pedro, não. Pedro se escolheu andar com Jesus. Para com esse negócio aí, Deus escolheu fulano, cicrano. Vou beber uma água. Está na hora de você se escolher andar com Deus. Quem diz amém? Então você presta atenção que o primeiro treinamento, já que Pedro se escolheu andar com Jesus, Jesus falou, agora eu tenho um, e esse um vai ser treinado por mim. Oh glória! Primeiro teste de Pedro, fé para dominar o mundo natural e físico no sobrenatural. Ah, meu Deus! É por isso que quando você ora para Deus curar, Deus cura.
É Deus te treinando você no mundo físico e no mundo sobrenatural. Pedro também, o primeiro teste dele, o mundo dos sentidos. O mundo dos sentidos era uma coisa que Pedro não dominava e Jesus queria fazer ele dominar. A Bíblia nos fala em Mateus capítulo 14, 29, e ele disse: vem, e Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Pedro está andando sobre as águas, está tudo certo, a caminhada está indo, a fé está 100%, ele está de olho em Jesus, está tudo certo, mas de repente Jesus permite. Eu vejo que é permissão de Deus, porque ninguém anda no sobrenatural com Jesus sem a permissão de Jesus. Então, se Jesus permitiu aquele vento vir, foi o quê? Para provar a fé de Pedro. Fé que não é provada não é fé, é emoção. Então, a fé que é fé, ela é provada no Espírito, querido. É provado no coração, é provado na alma, é provado no corpo, provado na mente, é provado em tudo. Fé que não é provada, desculpa, você só é uma pessoa emocional. Fé é diferente disso. O que fez Pedro afundar? Ele sentiu alguma coisa. O vento bateu na derme dele, que a gente chama de pele. E quando bate na pele dele, ele vê que o vento era forte, porque ele conhecia aquele vento dentro do barco, mas ele não conhecia aquele mesmo vento fora do barco. E ele agora estava conhecendo outro tipo de vento, o vento sobrenatural, vindo da parte do Senhor. Aquele vento bate em Pedro e agora ele sente de novo medo. E quando ele começa a sentir medo, ele começa a afundar. E foi de uma vez. E quando ele começa a afundar, meu querido, ele começa a clamar por Jesus. Sabe o que eu acho lindo? Ele clama por Jesus, Jesus vem socorrer. Mesmo, olha, eu vou trazer uma revelação profunda aqui. Vou entender que todo mundo aqui anda no sobrenatural em nome de Jesus. Até no sobrenatural, mesmo Deus falando para você vir, você precisa da mão de Jesus. Até você orando e Deus levantando um monte de paralítico, você precisa da mão de Jesus. Até Deus abrindo as portas, te enriquecendo, você precisa da mão de Jesus para não afundar. Pastor, não estou entendendo. Coisas sobrenaturais, não vou pegar as naturais não, coisas sobrenaturais, até na sobrenatural, que a sua fé pode estar lá em cima, você precisa da mão de Jesus, porque até lá tem vento, irmão. Oh meu Deus, Pedro sentiu o vento em outra plataforma, a plataforma sobrenatural. Oh meu Deus, e o medo anulou toda a energia espiritual que Pedro estava linkado com Jesus. Só que Pedro clamou Jesus e Jesus veio, socorreu. Jesus pega na mão de Pedro, leva ele andando de novo. Agora está na mão de Jesus, o vento bate, pode bater, eu estou com Jesus mesmo, está tudo certo. Eu sozinho é difícil, o vento bateu, eu afundei. Agora com Jesus, bate vento, vem, pode bater, estou ligado em você. A diferença é que eu estou com Jesus agora. As ondas dando aquela chacoalhada, mas Pedro com a mão de Jesus, ele sentiu segurança. Sem Jesus você não sente segurança. O problema de você andar na sua própria fé, não tendo uma palavra de base que é Jesus, é que o vento pode te afundar. Quem diz amém? Mas se você estiver com Jesus e com a palavra profética, você segura na mão de Jesus e não larga mais, entendeu? E entra dentro do barco. E a Bíblia nos fala que quando Pedro entrou dentro do barco com Jesus, Jesus acalmou o vento. Aí eu fico Pedro pensando, talvez os discípulos falaram: Pedro, você quase morreu, hein, filho? Eu vi você afundando. Aí eu penso, Pedro, mas eu sou o único que andou sobre as águas. Eu quase afoguei, mas eu andei sobre as águas.
Eu me arrisquei, mas eu arrisquei em Jesus. Vocês ficaram numa falsa segurança dentro do barco. E se Jesus não tivesse entrado dentro do barco, eu ia capotar vocês tudo. A diferença é que eu ia estar com Jesus sobre as águas, vendo vocês afundar. Então, irmãos, estar com Jesus requer risco, mas requer vitória. Requer o sobrenatural na tua vida. Você vai ter um testemunho, meu Deus do céu. É as pessoas que vão contar o seu testemunho. Olha que coisa linda. Deus quer que você tenha um testemunho com Ele hoje, diferente. Presta atenção. Agora que Pedro se escolheu a andar com Jesus, mesmo não sabendo nada, mesmo sendo indouto, mesmo sendo uma pessoa com temperamento inflamado, mas ele escolheu. E Jesus viu aquilo e falou: Pedro, é você agora. A Bíblia vai nos falar em Mateus capítulo 16, 15, você quiser acompanhar. Nós vamos ver agora que como Pedro se escolheu a andar com Jesus, ele vai para o segundo treinamento com Jesus. Olha só, Mateus 16, 15, disse-lhe ele: e vós, que dizeis que eu sou? E Simão, Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que lhe desligares na terra será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que era Jesus o Cristo. Oh, meu Deus! Jesus queria saber se os discípulos que andavam com ele sabiam quem ele era de verdade. E a Bíblia nos fala que Jesus falou o seguinte: olha, o que o povo está falando que eu sou? Aí os discípulos também, entrando no senso comum, chegaram então, falaram, alguns falam, mas na verdade é eles que estavam querendo falar também, que tu és o Elias, aquele que as pessoas estavam esperando, mas vamos ver o que vai acontecer ainda, se o fogo do céu vai cair. Outros dizem que tu és um grande profeta, mas quase ninguém falou que ele era o Filho de Deus. Mas Pedro, por ter vivido sobrenatural, ele olhou para Jesus, e a voz de Deus entrou dentro de Pedro, e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, está acima de tudo. Esses discípulos não sabem de nada. Se tivesse andado sobre as águas, estava sabendo. Oh, glória! Se tivesse passado pelo vento que eu passei, estaria sabendo que era Cristo. E aí Jesus falou: Pedro, não foi a carne que te revelou, foi o meu Pai que te revelou. E por causa da revelação que o meu Pai te deu, eu agora vou te dar uma coisa. Abre a mão, a chave do reino está na tua mão. E não é uma chave, é as chaves do reino. Aleluia! O sumo sacerdote dessa terra, desse templo, dessa organização, só pode entrar no Santo dos Santos uma vez, e tem que entrar de corda, porque se morrer lá tem que puxar. Eles não tem nem a chave para entrar lá, mas você tem agora as chaves celestiais. O que você ligar aqui, Pedro, na terra, será ligado no céu, e se você desligar aqui na terra, será desligado no céu. Oh, meu Deus! Isso são pessoas que querem viver o sobrenatural de Deus. Levanta a mão que a chave do reino está nas tuas mãos, querido. Pedro, por você ter algo agora do meu Pai dentro de você, tu não chamarás mais Simão Bar-Jonas. Eu preciso trocar o teu nome, porque você agora contém algo poderoso dentro de você. Tu se chamarás Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Aleluia! Você está entendendo o que é ter uma revelação de Deus dentro da alma?
Se você tiver a revelação de Deus dentro da tua alma, Deus vai te dar presente que você nunca imaginou na terra. Nem os anjos tinham a chave do reino, e Pedro tem, porque ele não teve medo de estar com Jesus. Quem está entendendo diz amém. Uma resposta correta, dada pelo Espírito Santo, pode te dar uma bênção profética, a chave do reino. Quem está entendendo diz amém. Segundo o treinamento de Pedro, ter fé para ouvir a voz de Deus. Tem que ter fé para ouvir a voz de Deus, irmãos, e entender a voz de Deus. Outra coisa, Deus pega, ou melhor, Jesus pega e muda o nome dele, porque agora esse nome vai ser conhecido como o homem que andou sobre as águas e que tem a chave do reino. A terceira coisa é que agora Jesus fala, não é só uma chave, é várias. Você tem poder agora nesse mundo e no mundo espiritual. É isso que Deus está te entregando hoje, poder nesse mundo e no mundo espiritual. Levanta a tua mão porque é profético. É isso que Deus já te deu, essa chave está no teu coração. Oh, glória! Presta atenção, irmãos, que agora o negócio só começa a ficar melhor. Depois que você não tem medo mais de nada, e você anda com Jesus, se entrega para Jesus, começa a ter experiência com Jesus, os negócios vão ficando melhor. Mateus capítulo 17, versículo 1. Olha só o que está acontecendo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular no alto monte. Transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele, e Pedro tomando a palavra disse a Jesus, olha Pedro tomando a palavra de novo, olha. E Pedro tomando a palavra disse a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa o cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, esse é meu filho amado, a quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou dizendo, a ninguém contais a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado entre os mortos. Primeiro ele andou sobre as águas, Deus deu uma revelação para ele, ele ganha a chave do reino, troca o nome. Só que agora Jesus chama 3 pessoas para orar no monte, porque Jesus dos 12 viu que tinha 3, estava muito afim de olhar o outro ao invés de olhar a si próprio. Enquanto Judas estava olhando a si próprio, Pedro, Tiago e João estavam colados em Jesus. Eu fico pensando, Tiago e João, rapaz, nós estamos deixando o negócio acontecer só para Pedro, a gente tem que dar um jeito também. Nós precisamos ter uma experiência com Deus também. E a Bíblia nos fala que Jesus agora encontra 3 intercessores amigos, e essas 3 pessoas Jesus leva para o monte. Irmãos, quando chega no monte, eles começam a orar. Sabe o que acontece? Eles começam a conhecer outro Jesus. A Bíblia nos fala que o rosto de Jesus começou a brilhar como o sol, e eles tentando olhar e não conseguia. As vestes de Jesus começou a ficar branca, reluzente, de uma forma que a carne deles não conseguia contemplar. Era a glória de Deus sendo manifestada num poder extraordinário. Pedro, oh meu Deus, Tiago e João vendo aquilo ficar estarrecido. E eles começaram a se perguntar, quem é esse? Esse é o Jesus que a gente anda, é pura luz. Nós estamos andando com a luz do mundo. Oh glória! Olha as vestes dele. Meu Deus, não dá nem para ver. Tenta olhar o rosto dele, até ofusca. E aí a Bíblia nos fala que Pedro, entendendo naquela visão,
Ele pensou que era Moisés e Elias. E Pedro, irmão, meu Deus, Pedro de novo. Pedro já chega na frente. Sobrenatural comigo mesmo, doido que é eu mesmo. Ô Jesus, você quer que eu faça uma cabaninha para você? Uma feliz para Moisés? Porque essa glória aqui não pode parar não. Esse brilho não pode parar. Eu estou muito afim de ver o que vai acontecer depois disso. Depois que essa deve de um senhor conversar com eles aí, deixa eu participar dessa conversa. E a Bíblia nos fala que naquele momento uma nuvem poderosa do céu desceu. Aí é o próprio Deus que desce, irmão. Ô glória! E vem uma voz do céu e fala: esse é meu filho a quem eu comprazo, escutai-o. Sabe o que estava acontecendo aqui? Pedro tendo uma visão espiritual, mas com discernimento humano. Mesmo assim Jesus permitiu. Quem está entendendo diz amém. Olha só que coisa linda. Pedro querendo colocar cabanas físicas para pessoas celestes, de espírito. Oh, irmão, mas mesmo assim Pedro estava no sobrenatural. E agora não era só ele não, era o Tiago e o João estavam agarrados também. Então você presta atenção que tudo mudou quando Pedro ouviu a voz do céu. Porque ele sabia que agora Jesus era pura luz e sabia que ele andava com o próprio Deus. Estou vendo pessoas que estão andando com o próprio Deus aqui nessa noite. Deus vai te iluminar em coisas poderosas. Agora presta atenção que eu quero trazer uma revelação aqui. Para me encerrar, vou continuar na Santa Ceia essa mensagem. Quem perder a Santa Ceia vai perder o resto também. Por que Jesus levou só 3 discípulos e não levaram todos, se foi escolhido por Jesus? Porque só 3 discípulos tiveram visões e os demais não tiveram nada. É simples, irmãos. Deus não dá visões para críticos e nem acusadores. Deus só dá visão para intercessores. Pessoas críticas, acusadoras, Deus nunca vai dar uma visão para elas. Já pensou? Deus dando uma visão para a pessoa da vida de outra pessoa, ao invés de ajudar aquela pessoa em oração, vai acabar com a vida da pessoa. Por isso que Deus só dá visão para intercessores. E só consegue interpretar a revelação que Deus te deu quem vai receber a visão. Porque o Espírito Santo de Deus não viola a correspondência de ninguém. O que está no teu coração é seu. Deus sabe como falar com você, que como for só você vai entender. Muita gente vai tentar questionar e ver isso e aquilo, mas só você sabe a interpretação. Porque o Espírito de Deus está sobre você. Ele fala no particular, Ele trata no particular. Às vezes quando Deus te mostrar alguma coisa ruim, algum caos, Ele não está te mostrando alguma coisa ruim, algum caos para você reclamar. Não, Deus está mostrando isso para você clamar e ser um intercessor, meu querido. Agora, para encerrar aqui, Pedro, Tiago e João, Pedro já tinha responsabilidade com força. Pedro, Tiago e João ia ter outras responsabilidades. Sabe por quê? Deus só dá responsabilidade espiritual para os íntimos dele. Eu vou repetir isso aqui. Deus só dá responsabilidades espirituais para os íntimos dele. Sabe por quê? Ele vai te dar para você carregar aquilo que Ele já te deu força para você carregar. Quem está entendendo diz amém. As exigências de Deus, vou repetir, as exigências de Deus são sempre para os íntimos e não para os curiosos, não para os caçadores de bênção, é para aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Deus não vai pedir nada para crente que não pode suportar a glória e a presença dele.
Mas Deus vai dar. Oh, irmãos, o que é íntimo de Deus? É aquele que mesmo com dor, ele continua chorando em silêncio. Oh, meu Deus. Íntimo de Deus é aqueles que estão gastando o seu próprio dinheiro, investindo do seu próprio bolso na obra e na vida das pessoas. Quem que são íntimos de Deus? É aqueles que colocam o rosto no pó, aleluia, mesmo sobrecarregado, mesmo cansado, ao invés de orar para si, está orando para o seu irmão. Oh, Jesus. Íntimo de Deus é aqueles que ajudam pessoas sem expor pessoas, eles curam pessoas. Íntimo de Deus faz o que Deus faz: ama o próximo como a ti mesmo. Levanta a tua mão, porque hoje Deus está colocando algo sobrenatural para você. Crente meia boca não recebe nada o sobrenatural de Deus. Recebe algumas bênçãos, mas não recebe visão. Deus não dá livramento em mar calmo. Deus só dá, querido, livramento em mar agitado. Pedro entendeu isso. Mar calmo é para você descansar. Mar agitado é para você ser testado por Deus e receber de Deus aquilo que ninguém recebeu. Fica de pé em nome de Jesus. Está na hora de você soltar algumas coisas dentro de você, para Deus colocar outras coisas dentro de você. Deus quer te levar você para o próximo nível. Você crê nisso? Deus quer te levar você para o próximo nível sobrenatural dele. Ah, Jesus, leva, Senhor, tua igreja para o próximo nível. Coloca a mão sobre o teu coração, coloca. Eu quero fazer uma oração agora pela tua vida. E nessa oração eu tenho certeza que Deus vai colocar algo forte sobre você. Senhor, meu Deus, meu Pai celestial, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor possa dar sobrenatural para a tua igreja, que o Senhor possa dar a vitória para quem está ouvindo essa mensagem agora, que o Senhor possa entrar no lar, na casa, na empresa, que o Senhor possa entrar nos estudos, no coração, na mente, no corpo, na alma, Pai, fazer um sobrenatural do Senhor. Pai, que o Senhor possa fazer algo grande e poderoso, Pai. Deus, que a partir de hoje o nível possa ir aumentando, 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 aumentando e aumentando mais. Deus, aumenta o nível dos teus servos, meu Pai. Segura na mão deles, Senhor, para eles sentir o vento, mas sentir com o Senhor.